Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar aí. A explanação foi muito boa, fazendo a estreia aqui na Zonal do Centro, né, desses aulões, aqui no bar, aqui no centro, pertinho do Mackenzie. Mas vamos lá, que eu acho que foi interessante essa explanação, principalmente por casar com a Escola de Candidatos, que, né, segunda-feira que o ministro Manuel Dias pôde vir aqui, pôde dar, né, um pouquinho dessa visão histórica do trabalhismo, ele que vivenciou também, junto com Brizola, até um pouco lá atrás, ainda com o PTB, foi deputado cassado, etc. Então acho que casou bem os temas, e eu acho que a gente pode aprofundar mais aqui um pouquinho da história. Aí eu vou te fazer duas perguntas só em relação ao tema. A primeira é sobre a questão ali, que você colocou que entre as alíneas ali do pensamento do Pasqualini, existia um certo, vamos dizer assim, um certo conceito de, eu não lembro como você colocou ali, que era uma coisa assim, de controle do capital financeiro, controle parcial, planificação parcial do sistema financeiro. E aí você colocou também depois, posteriormente, algumas coisas em relação a, enfim, a programas habitacionais, etc. E eu queria saber se pode ser traçado um paralelo com o que existiu em 1967, com as reformas do PAEG, quando era justamente o Otávio Gouveia de Bulhões, né, o ministro da Fazenda, o Roberto Campos, o ministro do Planejamento, quando eles criaram o FGTS, e que tinha aquela concepção justamente de fazer uma poupança forçada, até naquele limite que você colocou também, que tinha uma questão de necessidade de independência da poupança nacional, né, para não tentar evitar uma criação de poupança externa para financiamento de obras de infraestrutura, e se pode ter, enfim, existido alguma inspiração nesse conceito de controle parcial e direcionamento, né, parcial do sistema financeiro para financiamento de poupança interna e financiamento de obras de infraestrutura, não só obras de infraestrutura em si, mas também obras como, que também eu considero infraestrutura, mas obras de habitação, o CDHUs, enfim, da vida, como foi criado BNH, enfim, o sistema, né, financeiro de habitação, etc., que foram criados aí após a criação do FGTS, que cumpria esse papel. E a segunda pergunta, agora traçando um pouco mais para, vamos dizer assim, a contemporaneidade, é uma pergunta no seguinte sentido. Você colocou ali também que algumas considerações do Sérgio Buarque de Holanda, falando sobre a questão daquele capitalismo de compadrio, e hoje, acabou de sair uma notícia hoje de uma certa lista aí de financiamento do BNDES, onde colocou ali o João Dória e o Luciano Huck como, enfim, financiados pelo BNDES para comprar jatinhos particulares. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa relação na contemporaneidade, de como isso se dá, essa relação de uma elite parasitária que não investe produtivamente, mas que não abre mão de financiamento do recurso do Estado para financiar os seus lobbies políticos e vamos dizer assim, os seus tentáculos financeiros em holdings e etc. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Acho que eu vou responder, é melhor. Bom, eu acho que... Não, eu acho que é melhor... Faz bloco. Bloco não? Tá. A respeito do Pasqualini e da questão enfim, do BNH, do FGTS e tudo mais. Eu acho que, na verdade, o Pasqualini ele está pensando mais metodologicamente, né? Quer dizer, ele está pensando nesse hibridismo, vamos dizer assim, de modos de produção, como uma coisa própria do Brasil, né? Como uma coisa própria da nossa emancipação enquanto país. Agora, o fato do BNH e do FGTS ter surgido na ditadura, né, é bastante significativo porque mostra que a consciência, na verdade, ela visa a realidade. Então, por mais que na verdade, o sentido geral da ditadura militar tenha sido um aprofundamento do imperialismo no Brasil, como são condicionantes objetivas do país, quer dizer, o problema da habitação, o problema da poupança interna, o problema enfim, das perdas internacionais, como dizia o Brizola, né, eles foram, digamos assim, obrigados a ceder em parte ao nosso projeto, né, como vai ser ainda mais explícito depois do governo do Geisel com o segundo PND, né. Agora, a sua outra pergunta era a respeito do Dória e do Huck, né? Na verdade, eu diria assim, a seguinte provocação. Em vez de a gente pegar a teoria do Sérgio Buarque de Holanda, eu olharia a seguinte coisa. Todo e qualquer escândalo de corrupção no Brasil, ou a maioria deles, tem a figura do doleiro, né? Quer dizer, você sempre tem um tentáculo imperialista por trás, ainda que disfarçado ou mediado, né? Então, por exemplo, a gente pode lembrar do caso da Alstom, né?
que foi, na verdade, propinas para destruir o nosso setor ferroviário, né? A gente pode pensar em N outros casos, né? Na Petrobras também abundam casos assim, né? Enfim, eu diria isso, na verdade. E o próprio Luciano Huck e o Dória, sabe-se lá quais são os tentáculos deles com o sistema financeiro internacional, né? É isso aí.